Você sabia que lagos vulcânicos podem brilhar em várias cores? A cor da água em lagos vulcânicos é simplesmente incrível, variando do verde fosforescente ao laranja vibrante. Esse fenômeno surpreendente acontece devido à química única da água, influenciada por diferentes minerais e gases liberados pela atividade vulcânica. Por exemplo, uma alta concentração de enxofre pode criar tons verdes ou amarelos brilhantes, enquanto o ferro transforma a água em um atraente vermelho alaranjado. Cada lago vulcânico tem sua paleta única, tornando-os não apenas belos, mas também interessantes para os cientistas. Esses lagos geralmente se formam em crateras após a erupção do vulcão, e a dinâmica de suas cores pode mudar rapidamente, refletindo os processos geológicos em andamento. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um lago vulcânico, imagine as cores vibrantes dançando em sua superfície. Que manifestação impressionante da química da natureza! E se eu disser que o dente de Jim Carrey tem uma história interessante? Durante as gravações da famosa comédia Debbie and Lloyd, Jim Carrey fez uma revelação inesperada sobre seu sorriso. Em uma das cenas, ele teve que tirar temporariamente uma coroa dental, mostrando seu dente quebrado, que ele machucou em uma briga de criança. Essa pequena imperfeição se tornou parte de sua personalidade única, trazendo autenticidade ao seu personagem engraçado, Lloyd Christmas. A disposição de Carrey em mostrar essa falha fez sua atuação mais próxima do público, que aprecia imagens sinceras. Ele aceitou suas imperfeições, lembrando-nos que é normal ter peculiaridades, seja nos dentes ou em qualquer outra coisa. O sorriso único de Carrey, que vem de suas aventuras infantis e um pouco de travessura, se tornou uma parte importante de sua identidade. Não é incrível como um simples incidente da infância pode transformar alguém em uma estrela dourada? Você acha que a Grande Muralha é visível do espaço? Na verdade, isso é bem surpreendente. Apesar de se estender por mais de 21 mil quilômetros, a Grande Muralha da China não pode ser vista a olho nu da Lua, ou mesmo de uma órbita baixa da Terra. Astronautas relatam que ela se mistura tão bem com a paisagem ao redor, que é necessário um grande aumento para identificá-la. Esse mito surgiu durante as primeiras explorações espaciais, possivelmente devido a uma combinação de orgulho nacional e histórias visuais, mas os dados científicos esclareceram tudo. Os materiais e cores da muralha se confundem com o ambiente natural, tornando-a quase invisível em grandes altitudes. Portanto, embora a Grande Muralha seja uma grande conquista da engenharia humana, sua invisibilidade do espaço nos lembra de como a natureza pode ofuscar até mesmo nossas maiores criações. Por que você acha que mitos como esse continuam a existir? Você já parou para pensar por que os números nas camisas são importantes? Quando a lenda do beisebol, Lou Gehrig, se aposentou, seu número foi aposentado para sempre em uma homenagem que nunca havia sido feita antes. Essa honraria destaca que a influência de Gehrig ia além das estatísticas. Ele não era apenas um grande jogador. Sua trajetória simbolizava resistência, mostrando força na luta e, no final, como se despedir com dignidade. Enfrentando uma doença grave, Gehrig se tornou um símbolo de coragem e determinação, inspirando muitos fãs e futuros jogadores. Sua influência é sentida até hoje, lembrando-nos de que o esporte não é apenas sobre vitórias e derrotas. São histórias do espírito humano e das conexões. O legado de Gehrig continua a inspirar, nos fazendo refletir sobre o que podemos aprender com atletas que enfrentam dificuldades com tanta dignidade. Não é incrível como um número pode ter tanto significado na história do esporte? Acredite ou não, mas em 1921, Cleveland era uma cidade enorme. Naquela época, sua população crescia rapidamente, competindo com cidades famosas como Detroit, Filadélfia, Chicago e Nova York. Cleveland era um dos centros industriais do meio-oeste, graças à sua forte base industrial e economia ativa. As fábricas produziam de tudo, desde aço até automóveis, atraindo pessoas de diferentes classes sociais em busca de trabalho. Esse crescimento populacional ajudou a criar uma rica paisagem cultural, onde diversas comunidades se uniam, formando um ambiente urbano dinâmico. Imagine ruas movimentadas, cheias de famílias, lojas e mercados animados. O crescimento de Cleveland, no início do século XX, mostrou claramente como a industrialização transformou as cidades americanas. O que mudou então que levou à evolução de Cleveland ao longo das décadas? Você já se perguntou por que relâmpagos criam formações de vidro? Os relâmpagos não são apenas um espetáculo assustador. Eles têm o poder de transformar nosso planeta de maneiras notáveis. Quando tempestades se formam no céu,
Elas liberam raios que atingem temperaturas impressionantes, de até 16.600 graus Celsius, 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol. Esse calor intenso pode incendiar qualquer coisa inflamável, mas sua verdadeira arte se revela quando atinge terrenos arenosos. A energia feroz de um relâmpago faz com que grãos de areia derretam e se fundam, criando uma estrutura impressionante conhecida como fulgurito. Esses tubos de vidro naturais podem variar em tamanho e forma, muitas vezes se assemelhando a esculturas intrincadas que capturam um momento fugaz de energia cósmica. Os fulguritos não servem apenas como belas lembranças de um raio, mas também como assuntos fascinantes para cientistas ansiosos para explorar os mistérios da nossa atmosfera e geologia. Na próxima vez que você estiver sob um céu tempestuoso, lembre-se, aquele trovão alto não é apenas barulho, pode anunciar a criação de algo belo sob seus pés. Você sabia que o gesto mão para cima surgiu entre os pilotos? Esse gesto famoso, que entendemos como um sinal de aprovação ou sucesso, tem uma origem interessante. Acredita-se que ele começou na aviação, especialmente entre os pilotos chineses. Antigamente, antes da decolagem, esses pilotos se comunicavam com os serviços de terra através de gestos, e mão para cima se tornou uma forma de mostrar que tudo estava pronto para o voo. Esse gesto simples logo ultrapassou os limites do aeroporto e se tornou um sinal universal de concordância. Agora, não importa se você está celebrando uma vitória pessoal ou apenas apoiando um amigo, mão para cima carrega uma sensação de apoio. Não é incrível como um gesto tão pequeno pode ter tantos significados em diferentes culturas e contextos? Da próxima vez que você levantar a mão para cima, lembre-se de suas raízes na aviação. Quando as corujas se reúnem no parlamento. Este é um título interessante para um grupo de corujas, refletindo sua antiga ligação com a sabedoria e o conhecimento. Ao longo dos séculos, as corujas chamaram a atenção das pessoas, aparecendo frequentemente em contos populares e mitos como símbolos de perspicácia. O termo parlamento surgiu da ideia de que essas aves, com suas expressões sérias e grandes olhos, parecem ter discussões profundas sobre os mistérios da noite. Normalmente, as corujas habitam áreas florestais e são excelentes caçadoras, conhecidas por sua incrível visão noturna e voo silencioso. Diferente de muitas outras aves, elas possuem penas especiais que permitem atacar suas presas sem fazer barulho. Observar essas criaturas incríveis em seu habitat natural é como assistir à reunião mais reflexiva de um comitê. Então, da próxima vez que você ouvir uma coruja rutando na escuridão, pense na sessão parlamentar que acontece sob as estrelas. Você já se perguntou por que Johnny Cash soava tão autêntico? Johnny Cash teve apenas 3 aulas de canto em sua jornada rumo à fama, e sua professora logo percebeu que ele tinha algo especial. Em vez de tentar transformá-lo em um cantor tradicional, ela o incentivou a abraçar seu estilo natural. Essa decisão foi crucial, permitindo que Cash mostrasse seu charme vocal único e cheio de sinceridade. Sua voz transmitia emoções reais e histórias, cativando fãs de diferentes classes sociais. Como ele não mudou seu som, os ouvintes sentiam uma conexão genuína com ele, o que o destacou na indústria musical. Essa abordagem nos mostra que, às vezes, menos é mais quando se trata de talento. A história de Cash nos lembra que desenvolver sua voz única pode levar a um sucesso extraordinário. Então, e se você deixar seu verdadeiro eu brilhar, em vez de seguir a multidão? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Pedra de Londres fascina muitos. Este antigo relicário, embutido em uma parede na Cannon Street, é uma parte simbólica de Londres há mais de 1000 anos, tornando-se um dos marcos mais antigos da cidade. Apesar de sua idade, o propósito exato da Pedra de Londres permanece desconhecido, despertando a curiosidade entre historiadores e moradores. Alguns especialistas sugerem que ela serviu como um importante ponto de referência para rotas comerciais romanas e medievais, enquanto outros acreditam que teve um papel em vários rituais ou até mesmo significados políticos. Esta pedra de calcário com cerca de 60 centímetros de largura sobreviveu a inúmeros incêndios, guerras e mudanças urbanas, mostrando sua resistência ao longo do tempo. Notavelmente, ela foi realocada várias vezes, mas sempre retorna à sua posição original, consolidando sua importância no folclore local. A lenda diz que remover a Pedra de Londres pode trazer má sorte, adicionando uma camada intrigante à sua história.
Ao passear por Londres, não perca a oportunidade de admirar esta pedra aparentemente comum e considere as inúmeras histórias que ela poderia contar sobre nosso fascinante passado. Vamos revelar a verdade sobre a origem da tequila. A tequila, bebida favorita, tem uma história fascinante ligada à planta de agave azul. Para ser oficialmente reconhecida como tequila, ela deve ser feita desse tipo específico de agave, usando seu coração chamado de pinha. Curiosamente, as pinhas levam cerca de 8 a 12 anos para amadurecer, garantindo que cada garrafa de tequila seja o resultado de cuidado e paciência. Mas isso não é tudo. A produção de tequila é rigorosamente regulamentada. Apenas agaves colhidas de regiões específicas do México podem ser chamadas de tequila, o que protege sua autenticidade e legado. Isso significa que o complexo processo de cultivo, colheita e destilação é repleto de tradições. Seja em um coquetel ou pura, cada copo de tequila carrega os ricos sabores de sua terra natal. Portanto, da próxima vez que você apreciar essa bebida icônica, lembre-se da jornada que ela fez dos campos do México até seu copo e valorize a habilidade por trás de cada gole. Prepare-se para se surpreender com os geysers de fogo. Essas maravilhas da natureza não só encantam, mas também destacam a imprevisibilidade dos ecossistemas da Terra. Quando os geysers entram em erupção, às vezes liberam metano, um potente gás de efeito estufa que retém calor na atmosfera de forma muito mais eficaz do que o dióxido de carbono. Isso torna as emissões dos geysers um sério problema para a saúde do nosso planeta. A liberação de metano contribui para a mudança climática, elevando as temperaturas globais e afetando as condições climáticas, o que pode ter consequências devastadoras. Cientistas que estudam essas formações vulcânicas ressaltam o frágil equilíbrio nos ecossistemas e a urgente necessidade de monitorar as emissões de gases de efeito estufa. Compreender a relação entre os geysers e a mudança climática nos ajudará a entender melhor como os processos naturais afetam o meio ambiente. Podemos encontrar soluções para minimizar essas consequências e proteger nosso planeta? Você sabia que Michael Jackson possuía as músicas dos Beatles? Em 1985, o rei do pop tomou uma decisão surpreendente ao comprar o catálogo de canções de Lennon e McCartney por impressionantes 47,5 milhões de dólares. Esse catálogo incluía os sucessos dos lendários Beatles, uma banda que mudou a história da música. A decisão de Jackson foi, em parte, uma estratégia de negócios. Mais tarde, ele licenciou essas faixas icônicas para comerciais e outros projetos, aproveitando sua popularidade duradoura. No entanto, essa decisão não agradou a Paul McCartney, que ficou chateado ao ver Jackson lucrar com sua música. McCartney já havia falado sobre a importância de possuir os direitos das canções, mas Jackson apontou que McCartney perdeu a chance de garantir suas próprias músicas quando teve a oportunidade. Esse conflito destacou as relações complicadas entre arte e negócios no mundo da música. O ousado investimento de Jackson não apenas mudou sua carreira, mas também gerou tensões duradouras entre lendas da música. Essa história nos lembra o quanto dinheiro e música estão entrelaçados, especialmente em uma indústria de entretenimento tão competitiva. O que você acha sobre artistas possuírem as obras de outros? Isso pode te surpreender. Os resorts das Maldivas permitem coquetéis. As Maldivas, um deslumbrante arquipélago no Oceano Índico, oferecem uma combinação única de beleza impressionante e respeito cultural. Apesar de sua população 100% muçulmana, os resorts aqui atendem amplamente os turistas internacionais, criando uma atmosfera especial, onde os visitantes podem relaxar, sem abrir mão da diversão. Imagine-se descansando à beira da piscina, coquetel na mão, cercado por praias idílicas e águas cristalinas. Nessas áreas de resort, os hóspedes podem desfrutar de um código de vestimenta mais relaxado e da liberdade de consumir álcool, o que contrasta fortemente com os costumes locais observados a apenas um passeio de barco. Enquanto os turistas se deleitam em luxo e lazer, os resorts também lembram a todos sobre a importância de honrar as ricas tradições islâmicas das Maldivas ao deixar suas instalações, onde é esperado um vestuário modesto e as leis locais devem ser seguidas. Esse equilíbrio cuidadoso garante que os turistas possam vivenciar a beleza das Maldivas enquanto respeitam seu patrimônio cultural. Para os viajantes que buscam tanto relaxamento quanto um vislumbre de uma sociedade diversa, as Maldivas apresentam uma fuga atraente que conecta luxo e apreciação cultural.
O que mais alguém poderia pedir em umas férias dos sonhos? Você pode acreditar como a Terra muda rapidamente? Nosso planeta não é estático. Ele está sempre passando por mudanças que podem afetar tudo, desde o clima até o lançamento de foguetes no espaço. A crosta terrestre está em constante movimento devido à atividade das placas tectônicas, o que causa terremotos e erupções vulcânicas. Esses deslocamentos podem alterar características geográficas e até influenciar a gravidade em alguns lugares. Enquanto a Terra se move, os cientistas precisam calcular com precisão as trajetórias para os foguetes. Por exemplo, ao lançar uma espaçonave, os engenheiros levam em conta a rotação da Terra e sua órbita ao redor do Sol para garantir que os foguetes cheguem ao destino certo. Apesar dos nossos avanços tecnológicos, essas mudanças naturais tornam o planejamento de missões bem-sucedidas mais complexo. A busca por entender esses processos dinâmicos é fascinante e necessária, especialmente quando exploramos o espaço além do nosso planeta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre lançamentos de foguetes, lembre-se de que o movimento constante da Terra desempenha um papel fundamental nessa incrível jornada ao espaço. Você pode se surpreender. As últimas horas de Stalin foram caóticas. Quando o temido líder da União Soviética morreu em 1953, uma terrível reviravolta aconteceu. Stalin teve um derrame que o paralisou e o deixou sem fala. Mas ainda mais chocante foi o fato de que seu médico pessoal não conseguiu ajudá-lo. Enquanto Stalin lutava pela vida, seu médico foi torturado por agentes da polícia secreta, refletindo a horrível atmosfera que reinava sob Stalin. Em uma estranha mistura de medo e lealdade, os subordinados de Stalin hesitaram em chamar ajuda, temendo graves consequências. Durante 12 horas angustiantes, o líder supremo da URSS permaneceu sem tratamento, enquanto as pessoas ao seu redor estavam presas em uma teia de medo e incerteza. Esse cenário alarmante pinta um retrato vívido do poder, do medo e das duras realidades da vida sob uma ditadura. Prepare-se para se surpreender com o refrigerador de joias. Esta invenção inovadora de Matt Benedetto oferece uma solução refrescante para os dias quentes de verão, quando o conforto é essencial. Imagine usar suas joias favoritas, como colares ou brincos, mas se sentir desconfortável por causa do calor. O design inteligente de Benedetto se conecta ao seu sistema de ar-condicionado e direciona o ar frio para áreas sensíveis, garantindo conforto enquanto você se mantém deslumbrante. É a opção perfeita para quem quer estar na moda sem abrir mão do conforto. Este refrigerador de joias não só ajuda você a se manter fresco, mas também adiciona um toque de luxo ao seu guarda-roupa de verão. Agora você não precisa escolher entre estilo e conforto. Quer ser um ícone de moda entre seus amigos com uma nova maneira de aproveitar o verão? Esta invenção incrível garante que você possa brilhar e se manter fresco ao mesmo tempo. Você pode se surpreender. Quantos cílios temos? Em média, temos de 100 a 150 cílios nas pálpebras superiores e cerca de 70 a 80 nas inferiores. São muitos pelinhos pequenos que protegem nossos olhos. Os cílios têm várias funções importantes, desde filtrar poeira e sujeira até melhorar nossa aparência. Cada cílio passa por um ciclo de crescimento que geralmente dura de 30 a 45 dias, o que significa que eles estão sempre se renovando. Curiosamente, os cílios também reagem às nossas emoções, muitas vezes tremendo ou vibrando quando estamos nervosos ou ansiosos. Essa fina proteção não só ajuda a manter nossos olhos limpos, mas também influencia nossas expressões faciais. Então, da próxima vez que você pensar na sua rotina de beleza, lembre-se de que esses pequenos, mais poderosos pelinhos fazem muito mais do que apenas emoldurar seus olhos. Quantos cílios você acha que tem agora? Descubra a amizade incomum do peixe Demidiodos leuroide. Essa criatura incrível, frequentemente chamada de dentista do oceano, desempenha um papel importante na saúde dos ecossistemas de recifes. O peixe Demidiodos leuroide tem a habilidade única de formar relações simbióticas com seus vizinhos, incluindo várias espécies de peixes de recife. Ele limpa parasitas e tecido morto das escamas de peixes maiores, o que não só os ajuda a se manter saudáveis, mas também se torna um lanche saboroso para ele. Ambos os participantes se beneficiam. Enquanto o Demidiodos se alimenta, os outros peixes se livram de parasitas incômodos e possíveis infecções.
Essa colaboração permite que peixes predadores coexistam pacificamente com o Demidiodos, criando uma comunidade subaquática viva e interconectada. Na próxima vez que você estiver praticando snorkel ou mergulho, lembre-se de que esses pequenos peixes desempenham um grande papel em seu ecossistema. Quais outras maravilhas da natureza você pode descobrir? Escolha surpreendente nas filmagens de Um Sonho de Liberdade. Durante a produção deste filme icônico, a Sociedade Americana de Proteção aos Animais expressou preocupação sobre o uso de uma larva viva em uma das cenas. Essa organização, que defende os direitos dos animais no cinema e na televisão, interveio com suas preocupações. Em vez de comprometer sua visão artística, a equipe rapidamente encontrou uma solução, usando uma larva que já havia morrido de morte natural. Essa escolha destaca o delicado equilíbrio entre criatividade e responsabilidade ética. Os criadores do filme queriam retratar com precisão a dura atmosfera da prisão, mas também respeitar as normas que promovem o tratamento humanitário dos animais na indústria do entretenimento. Essa decisão nos bastidores acrescenta um aspecto interessante ao legado do filme, mostrando que mesmo na busca por uma narrativa, a compaixão continua sendo uma prioridade. A cena com a larva pode parecer um detalhe pequeno, mas ilustra perfeitamente como as escolhas cinematográficas podem refletir considerações éticas mais profundas. Não é surpreendente como até os menores detalhes podem gerar discussões sobre moralidade no cinema? Difícil de acreditar, mas o universo está se expandindo. Esse fato incrível é explicado pela energia escura, uma força misteriosa que empurra as galáxias umas para longe das outras. Imagine um céu noturno infinito, cheio de estrelas e galáxias. A cada dia, elas estão se afastando mais. Desde o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o espaço está se esticando, e a energia escura desempenha um papel fundamental nesse processo. Embora represente cerca de 68% do universo, os cientistas ainda não compreendem totalmente o que é a energia escura. Algumas teorias sugerem que ela tem propriedades semelhantes ao vácuo, enquanto outras a ligam à própria estrutura do espaço. Esse mistério cósmico não só molda nosso universo, mas também levanta questões sobre seu destino final. As galáxias continuarão se afastando para sempre, ou há algo mais nessa história? A busca pelos segredos da energia escura é um dos maiores desafios da astrofísica moderna. Você sabia que o espaço tem um cheiro incrível? Astronautas que voltaram do espaço dizem que o cheiro do espaço é frequentemente comparado ao de carne assada ou fumaça de soldagem. Embora o espaço em si seja um vácuo e não tenha cheiro, mudanças reais acontecem quando os astronautas retornam à Terra. Durante a reentrada na nave espacial, reações químicas ocorrem em seus trajes e equipamentos, criando esses aromas inesperados. Esse cheiro intrigante provavelmente vem de substâncias como ozônio e metal queimado, que se misturam em condições intensas de reentrada. Imagine como deve ser incrível sair da nave espacial, sendo um experiente viajante do espaço, e sentir o cheiro de algo tão terrestre, mas ao mesmo tempo estranhamente incomum. Essa experiência sensorial única acrescenta uma nova camada à aventura das viagens espaciais, lembrando-nos de que até mesmo a vastidão do espaço pode nos surpreender com sua química curiosa. Acredite ou não, os ursos solares têm línguas incríveis. Esses seres fascinantes que vivem nas florestas tropicais do Sudeste Asiático possuem línguas que podem chegar a 25 centímetros de comprimento. Esse tamanho impressionante é fundamental para o seu dia a dia. Com suas longas línguas, os ursos solares conseguem pegar insetos que estão escondidos na casca das árvores e em fendas. Sua dieta é composta principalmente por insetos, como formigas e cupins, que são ricos em proteínas. Os ursos solares também são conhecidos por sua paixão por mel, e essa língua longa os ajuda a alcançar colmeias. Essas línguas não são apenas ferramentas incríveis para se alimentar, mas também mostram as adaptações únicas dos ursos solares ao seu habitat. Então, da próxima vez que você pensar em ursos, lembre-se desse fato interessante sobre como suas línguas extraordinárias são essenciais para a sua sobrevivência. Você já imaginou que a língua de um urso poderia ser tão impressionante? Você sabe o que realmente beneficia as aranhas de pernas longas? A aranha Philangioides, ou aranha de pernas longas, pode parecer um pouco assustadora por causa de suas longas patas, mas na verdade é completamente inofensiva para os humanos. Essas criaturas incríveis ajudam a manter o equilíbrio na natureza, controlando as populações de outras aranhas, incluindo aquelas que podem ser perigosas para nós.
Quando elas se movem, elas comem aranhas pequenas que, de outra forma, poderiam se reproduzir descontroladamente, criando um ambiente mais seguro. Então, da próxima vez que você ver uma aranha de pernas longas, lembre-se de que ela não vai te incomodar. Pelo contrário, ela está cumprindo seu papel em manter a saúde do ecossistema. O papel delas como controladoras naturais de pragas é especialmente importante em jardins e casas, onde ajudam a reduzir a quantidade de aranhas indesejadas. Apenas existindo, elas contribuem para um ecossistema mais equilibrado e nos protegem de aranhas mais perigosas que podem invadir nosso espaço. Aceitar esses pequenos campeões pode mudar nossa percepção sobre aranhas e nos lembrar da importância de cada criatura em nosso mundo. E se eu disser que líderes podem ser amigáveis demais? Um surpreendente estudo com 260 estudantes universitários mostrou que, embora líderes extrovertidos sejam geralmente populares, a insistência excessiva ou a calorosidade exagerada podem ter consequências negativas. Este estudo destaca o importante equilíbrio nas qualidades de liderança. Quando os líderes exibem características extremas, podem parecer menos próximos ou confiáveis, o que pode causar desconforto. Imagine um projeto em sala de aula, onde o líder está tão empolgado que isso se torna opressivo. Isso pode criar uma barreira entre os membros da equipe. Por outro lado, um líder que é insistente demais pode intimidar os outros, sufocando a comunicação aberta. Os resultados mostram que uma boa liderança exige encontrar o meio-termo, ser confiante, mas acessível. Isso demonstra como é importante para os líderes adaptarem seu estilo para interagir efetivamente com suas equipes. O que você acha que faz um líder ideal? Conheça a trágica história de Oradour-sur-Glane. Esta pequena cidade no centro da França guarda uma parte importante da história da Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1944, soldados nazistas invadiram Oradour-sur-Glane e cometeram uma atrocidade, matando quase todos os seus habitantes, incluindo homens, mulheres e crianças. Os soldados também incendiaram a vila, destruindo prédios e deixando um rastro de devastação. Hoje, Oradour-sur-Glane é preservada como um memorial, permitindo que os visitantes voltem no tempo e lembrem-se dos eventos trágicos que ocorreram aqui. As ruínas despertam sentimentos profundos enquanto as pessoas caminham pelas ruas silenciosas, observando os restos de uma comunidade que já foi vibrante. Todo ano, muitos vêm para refletir sobre a paz, os horrores da guerra e a importância de lembrar a história, para que atrocidades como essas nunca se repitam. O que podemos aprender com o passado de Oradour-sur-Glane? Você sabia que Saturno tem o dia mais curto? Apesar de ser um dos maiores planetas do nosso sistema solar, Saturno gira de forma incrível, completando uma volta em pouco mais de 10 horas. Essa rotação rápida cria efeitos surpreendentes, como sua forma achatada nos polos e o equador mais largo. Imagine um planeta tão grande, mas o dia e a noite lá acontecem muito mais rápido do que na Terra. A rápida rotação de Saturno também agita sua densa atmosfera, causando ventos fortes e fenômenos climáticos únicos. Os cientistas acreditam que essa rotação rápida é fundamental para a formação dos impressionantes anéis de Saturno, que são feitos de partículas de gelo e rochas. Para comparação, a Terra leva 24 horas para completar um dia, enquanto Saturno faz isso em cerca de 10,7 horas, destacando a natureza dinâmica do nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que esse gigante gasoso tem seu próprio ritmo. Que incrível! Você viu a primeira imagem de um buraco negro? Em 2019, o telescópio Event Horizon impressionou o mundo ao capturar a primeira imagem de um buraco negro, um verdadeiro marco na astrofísica. Esse evento nos deu uma oportunidade única de olhar para um dos fenômenos mais misteriosos do universo. Buracos negros operam sob a influência de forças gravitacionais intensas, que distorcem o espaço e o tempo, um efeito incrível previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Ao se aproximar de um buraco negro, o tempo parece desacelerar, o que pode parecer loucura, mas é verdade. E ainda existem os buracos de minhoca, frequentemente mencionados na ficção científica, que podem conectar partes distantes do universo, como atalhos no espaço-tempo. Embora eles alimentem a imaginação, ainda não há provas convincentes da existência de buracos de minhoca. A descoberta dessa imagem de um buraco negro não só aprofunda nossa compreensão do cosmos, mas também desperta curiosidade sobre o que mais está além do nosso alcance. Você sabia que não há gaivotas na costa do Havaí?
O paraíso tropical do Havaí surpreende muitos por não ter a ave marinha que frequentemente associamos à vida de praia, as gaivotas. Essa ausência está relacionada à posição geográfica única e às condições ecológicas das ilhas. Diferente de outras regiões costeiras, o ecossistema isolado do Havaí não possui grandes áreas abertas, que são o habitat preferido das gaivotas. Em vez delas, as ilhas abrigam várias aves marinhas locais interessantes, incluindo o nene, a ave símbolo do Havaí, e a colorida atobá, de patas vermelhas. Essas aves prosperam sem a competição que normalmente as gaivotas criam em outros lugares. O nene é especialmente interessante. Essa ave, parecida com um ganso, desenvolveu adaptações únicas que a ajudam a sobreviver na paisagem vulcânica do Havaí. Enquanto isso, a atobá de patas vermelhas exibe habilidades impressionantes de mergulho, capturando peixes no ar. Ao explorar a costa do Havaí, você pode descobrir uma vibrante comunidade de aves que prospera em harmonia com os diversos ecossistemas da ilha. A notável variedade de espécies de aves nos mostra como ecossistemas isolados moldam a vida de maneiras surpreendentes. Qual é a sua ave havaiana favorita? Prepare-se para se surpreender com o primeiro Kotak em Singapura. Em um evento emocionante, Singapura presenteou o belo região de Kotakastan com o primeiro Kotak. Esta caixa de madeira única, ou Kotak, não é apenas um recipiente. Ela simboliza a amizade e a troca cultural entre Singapura e Kotakastan. Tradicionalmente, os Kotaks eram usados para guardar objetos preciosos e frequentemente decorados com padrões elaborados que refletem o rico patrimônio de seu país. Graças à generosa contribuição de Singapura, os artesãos locais em Kotakastan agora têm a oportunidade de criar uma bela peça que celebrará sua parceria. Este gesto não apenas fortalece os laços entre as duas regiões, mas também destaca a importância da colaboração artística em nossa comunidade global. Como isso impactará as futuras trocas de arte e cultura? Os machos de girafa têm uma estratégia de acasalamento selvagem. Para atrair as fêmeas, esses altos animais usam um método bastante inesperado. Os machos realmente batem nas fêmeas com a cabeça na bexiga para incentivá-las a urinar. Você pode se perguntar por que eles fazem isso, e a resposta está em seus rituais de acasalamento únicos. Depois, o macho experimenta a urina, o que é bem incomum, para determinar se a fêmea está ovulando. Esse comportamento estranho ajuda a garantir que o tempo e a energia do macho sejam gastos em acasalar com uma fêmea pronta para a concepção. Curiosamente, esse método único reflete as adaptações das girafas ao seu ambiente, onde o cheiro desempenha um papel importante na comunicação e reprodução. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que seus hábitos de acasalamento são tão fascinantes quanto seus pescoços longos. É um lembrete de quão diversificado e surpreendente pode ser o comportamento dos animais na natureza. Você sabia que os urubus assumem uma pose? Quando você vê um urubu descansando com as asas bem abertas, não é apenas uma alongada. Essa impressionante posição, conhecida como pose heráldica, desempenha várias funções importantes na vida da ave. Ao abrir as asas, os urubus aumentam a exposição ao sol, o que os ajuda a se aquecer após uma noite fria. Esse comportamento é essencial, pois ajuda na digestão e mantém sua energia para forragear. Além disso, a pose heráldica é uma maneira inteligente de comunicação para os urubus. Com as asas abertas, eles podem sinalizar sua presença para outras aves, indicando que pode haver fontes de alimento por perto. Essa técnica não só economiza energia, mas também permite que os urubus fiquem de olho nos concorrentes. Então, da próxima vez que você ver um urubu nessa pose impressionante, lembre-se de que eles não estão apenas se exibindo, estão realizando ações importantes para a sobrevivência. Você pode se surpreender. Califórnia proíbe laranjas no banho. Embora pareça estranho, existe uma lei na Califórnia que proíbe comer laranja enquanto toma banho. As razões exatas para essa regra inusitada não são muito claras, mas muitos acreditam que está relacionada a problemas como encanamento e limpeza. Imagine a bagunça que pode acontecer se o suco escorrer por toda parte. A Califórnia é conhecida por suas leis peculiares, e essa não é uma exceção. É um lembrete de que às vezes existem regras estranhas para evitar pequenos incômodos que podem se transformar em grandes problemas. Embora comer sua fruta cítrica favorita no banho possa parecer inofensivo, o Estado decidiu que era necessário estabelecer um limite.
Então, da próxima vez que você estiver relaxando no banho, considere deixar as laranjas na mesa para o café da manhã. Que outras leis estranhas podem estar escondidas no seu estado? Você ficará impressionado com o impacto do C-Hub no acesso à pesquisa. Lançado em 2011 por Alexandra Elbakian, o C-Hub oferece acesso gratuito a mais de 88 milhões de artigos acadêmicos, que muitas vezes são caros. Esta plataforma se tornou uma salvação para estudantes e pesquisadores em instituições com pouco financiamento, que têm dificuldade em pagar assinaturas caras de revistas. Imagine poder estudar pesquisas inovadoras sem o peso financeiro. No entanto, o C-Hub enfrenta desafios. Ele constantemente lida com problemas legais e até foi bloqueado em vários países. Mesmo assim, sua comunidade de usuários continua encontrando maneiras de contornar esses obstáculos, destacando a necessidade de conhecimento acessível. À medida que a pesquisa acadêmica se torna cada vez mais importante para resolver problemas globais, plataformas como o C-Hub desempenham um papel fundamental na democratização da informação e na promoção da inovação. Então, o que espera por esse recurso que muda as regras do jogo? Conseguirá ele superar suas dificuldades e continuar apoiando estudantes em todo o mundo? O que realmente inspira Andrew Rea na culinária? Andrew Rea, criador do popular canal de culinária Binging with Babies, tem uma homenagem especial em seu braço, uma tatuagem de um batedor. Esse símbolo fofo reflete seu profundo amor pela comida e a alegria que ele traz para a culinária em família. A paixão de Rea por misturar ingredientes e compartilhar receitas aparece claramente em seus emocionantes vídeos, onde frequentemente estão seus adoráveis filhos. O batedor simboliza não apenas uma ferramenta de cozinha, ele representa a diversão e o riso que acompanham o preparo de refeições em família. Cada vídeo captura não só pratos deliciosos, mas também os laços que se formam na cozinha. Os fãs de Binging with Babies apreciam seu estilo acessível e humor, o que o torna popular entre espectadores de todas as idades. Você já parou para pensar o que seu utensílio de cozinha favorito diz sobre seu amor pela comida? Prepare-se para se surpreender com o julgamento de um cachorro em Salem. Em 1692, durante os infames julgamentos das bruxas de Salem, até mesmo um cachorro se tornou vítima da histeria relacionada à feitiçaria. Esse cachorro foi acusado de ser o companheiro de uma bruxa, o que significava que as pessoas acreditavam que ele poderia se comunicar com bruxas e ajudá-las em sua magia negra. A ideia de que bruxas tinham animais de estimação era comum na América colonial, onde o medo e a superstição afetavam a mente de muitos. Os julgamentos foram marcados por uma loucura de acusações, resultando na execução de muitos inocentes. O julgamento do cachorro representa um capítulo estranho e assustador na história, mostrando o quão profundamente o medo do sobrenatural penetrava na vida cotidiana. Imagine uma época em que um simples cachorro poderia ser condenado apenas com base em especulações. Este incidente mostra que os julgamentos de Salem não diziam respeito apenas às pessoas. Eles se estendiam a qualquer ser vivo considerado suspeito. O que isso diz sobre nossa compreensão de justiça hoje? Fato surpreendente sobre o mecanismo de Anticítera. Este dispositivo da Grécia Antiga, muitas vezes considerado o primeiro computador analógico do mundo, foi encontrado em um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera em 1901. Imagine mergulhadores vasculhando corais e algas, descobrindo tesouros de artefatos. Entre os objetos de bronze e cerâmica, o mecanismo de Anticítera se destacava com suas manivelas e engrenagens, mostrando um sistema complexo para rastrear corpos celestes. Cientistas acreditam que ele era usado para prever eventos astronômicos, como eclipses e a posição dos planetas, o que ressalta o conhecimento científico avançado dos antigos gregos. É impressionante que essa tecnologia tenha sido esquecida por séculos e só na modernidade, com métodos de visualização contemporâneos, foi redescoberta. O design do mecanismo, frequentemente comparado a relógios complexos, mostra que, mesmo há mais de 2000 anos, as pessoas já eram fascinadas pelo céu. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se dessa criação genial que nos conecta ao nosso passado antigo. Porque não há língua oficial nos EUPA. Ao contrário do que muitos pensam, os Estados Unidos não têm uma língua nacional oficial em nível federal. A maior parte das conversas no país é em inglês, que desempenha um papel importante no governo e na vida cotidiana.
No entanto, a Constituição dos Eritrea não declara o inglês como língua oficial. Essa falta de uma língua estabelecida federalmente surpreende muitas pessoas, já que o inglês está intimamente ligado à identidade e cultura americana. Embora alguns estados como Louisiana e Flórida tenham leis que reconhecem o inglês como língua oficial, essas leis não se aplicam em nível federal. Em vez disso, os SEUA promovem a diversidade linguística, permitindo que pessoas de todo o mundo se comuniquem em diferentes idiomas. Essa característica única reflete a diversidade cultural do país, onde o multilinguismo é comum. Por que essa diferença é importante para entender a sociedade americana? Muitos não sabem, mas buracos de minhoca podem transformar as viagens. A ideia dos buracos de minhoca abre possibilidades incríveis para viagens espaciais, tornando-as tão fáceis quanto um passeio no parque. Imagine poder cruzar enormes distâncias no universo em apenas 3 ou 4 meses, em vez de milhões de anos. Como seria se viajássemos à velocidade da luz? Essa ideia fascinante se baseia na forma como os buracos de minhoca poderiam, teoricamente, dobrar o espaço e o tempo. É como se você dobrasse uma folha de papel para criar um atalho entre 2 pontos distantes. Assim, em vez de seguir um longo e cansativo caminho pelas estrelas, uma nave espacial poderia usar esse atalho e aparecer quase instantaneamente no destino. Os cientistas ainda estão investigando como os buracos de minhoca podem funcionar, mas a ideia de se mover tão rapidamente pelo universo é inspiradora. Será que esses fenômenos podem tornar as viagens interestelares uma realidade? Por que o impacto do corpo na água faz tanto barulho? Em 2023, pesquisadores estudaram detalhadamente os mecanismos desse impacto, utilizando câmeras de alta velocidade e manequins. Eles descobriram que quando uma pessoa atinge a água de forma horizontal, isso gera a máxima tensão superficial e força de impacto. Esse fenômeno explica o som alto característico que todos reconhecemos quando alguém cai na água de uma piscina ou lago. Os resultados da pesquisa são não apenas interessantes, mas também aplicados para melhorar os métodos de treinamento de salva-vidas e desenvolver equipamentos de resgate. Ao entender a física dos impactos, os salva-vidas podem se preparar melhor para operações de resgate e criar equipamentos que podem salvar vidas em situações de emergência na água. Quem diria que um simples splash poderia ter tanto potencial para inovações na segurança? Você já viu uma bicicleta de 55 metros de comprimento? No dia 30 de abril de 2024, 8 engenheiros inovadores da Holanda apresentaram a bicicleta mais longa do mundo, com impressionantes 55 metros. Essa criação incrível não é apenas um espetáculo, mas também possui um design de engenharia único, que permite que apenas 2 pessoas pedalem. Imagine como deve ser difícil controlar uma bicicleta tão longa, onde o equilíbrio e a coordenação são fundamentais. Os engenheiros enfrentaram muitos desafios durante o projeto, desde garantir a resistência da estrutura até maximizar a eficiência. Eles criaram uma bicicleta que não só quebrou recordes, mas também conquistou a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Andar nessa bicicleta colossal não é apenas sobre velocidade, é um teste de trabalho em equipe e precisão. Quando os ciclistas pedalam juntos, cada movimento deve ser sincronizado para que a bicicleta permaneça estável e avance. Essa conquista incrível demonstra como a criatividade e a colaboração podem levar a sucessos surpreendentes na engenharia. Então, da próxima vez que você subir na sua bicicleta, pense nesses engenheiros e em sua criação gigante, como deve ser andar nela. Descubra por que o K2 é chamado de montanha selvagem. O K2, localizado no Himalaia, é considerado a montanha mais perigosa do mundo, devido à sua assustadora taxa de mortalidade, de 29%. Escalar esse pico é um desafio extremo, mesmo para os alpinistas mais experientes. O clima imprevisível, o terreno perigoso e as rotas complicadas tornam a montanha aterrorizante. Muitos alpinistas enfrentam sérios problemas de altitude, avalanches e condições climáticas difíceis, o que pode transformar a expedição em uma aventura arriscada. Apesar dos riscos, os aventureiros buscam conquistar o K2, movidos pelo desejo de superar seus 8.611 metros de altura. Essa montanha é não apenas um teste de força física, mas também uma verdadeira prova de resistência mental. As histórias daqueles que ousaram escalar o K2 misturam coragem e tragédia, tornando-a um tema fascinante para a discussão. Você é corajoso o suficiente para aceitar o desafio da montanha selvagem?
Fãs de cricket já ouviram falar da entrega? A entrega é a arte de lançar a bola no cricket, e não é apenas um lançamento comum. É um movimento suave e rítmico do braço que os jogadores aperfeiçoam ao longo do tempo. Essa técnica elegante destaca o cricket entre muitos outros esportes. Quando o lançador começa sua corrida, ele se concentra na mecânica do corpo para gerar velocidade e rotação, tornando cada entrega um desafio único para o batedor. O lançador deve manter o cotovelo reto e finalizar o movimento do braço para garantir precisão e força. Dominar a entrega perfeita pode levar anos de prática, e diferentes tipos de lançadores, como os rápidos e os de spin, têm seus próprios estilos e estratégias. Os lançadores rápidos buscam velocidade e kick, enquanto os de spin criam rotações engenhosas que podem confundir os batedores. Essa combinação de habilidade e estratégia torna o cricket tão fascinante. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nos lançadores e aprecie a arte de cada entrega. Você sabia que mergulhadores vão a mais de 1000 pés de profundidade? Essa é uma conquista incrível que os leva a um mundo onde encontram vida marinha que esteve isolada por milhões de anos. O recorde mundial de profundidade de mergulho ultrapassa impressionantes 1000 pés, desafiando os limites das capacidades humanas em busca de aventura. No entanto, mergulhar a essas profundidades não é apenas uma questão de emoção, envolve enormes desafios. Mergulhadores enfrentam pressões extremas que podem danificar equipamentos subaquáticos e temperaturas frias que podem chegar perto de zero. Para explorar com segurança esse mundo subaquático desconhecido, eles usam trajes especiais e cilindros com gases cuidadosamente misturados. Além disso, é essencial ter um excelente treinamento e experiência para lidar com os riscos. Cada mergulho profundo oferece a oportunidade de ver ecossistemas únicos e espécies antigas que poucos já testemunharam. Não é incrível o que está escondido sob as ondas? Em 2009, a NASA fez um anúncio empolgante. Eles descobriram gelo de água escondido em crateras permanentemente sombreadas nos polos da Lua. Essa descoberta foi uma verdadeira revolução para a exploração espacial. Imagine poder usar um recurso que pode sustentar futuros astronautas. A água é essencial para a sobrevivência, pois fornece água potável e pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio para combustível. Esse gelo não só pode sustentar a vida durante as missões, mas também torna a ideia de bases lunares, de longo prazo, muito mais viável. Com acesso à água, futuros exploradores poderão se concentrar em pesquisas científicas, em vez de se preocupar com a logística de trazer suprimentos da Terra. Essa incrível descoberta abre portas para mais investigações e possivelmente para a criação de uma presença humana na Lua. Como isso mudará nossas pesquisas no espaço? O que realmente impulsiona a educação espacial com Buzz Lightyear? Em 2008, Buzz Lightyear, o icônico personagem da Pixar, fez uma viagem única ao se tornar parte de um programa educacional na Estação Espacial Internacional, EAI. Não foi apenas um voo comum, ele foi criado para inspirar estudantes ao redor do mundo a aprender sobre ciência e exploração espacial. Os astronautas na EAI usaram Buzz para demonstrar diversos experimentos científicos e atividades, ajudando a unir entretenimento e educação. Durante sua estadia em órbita, Buzz se tornou não apenas um brinquedo, mas um símbolo de curiosidade e aprendizado. Estudantes interagiram com o programa por meio de vídeos e aulas que mostravam experimentos realizados no espaço, sempre com a participação de seu querido patrulheiro espacial. Essa iniciativa inovadora destacou como personagens como Buzz podem despertar o interesse em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ao integrar a cultura pop na educação, o programa mostrou às crianças que a exploração espacial é não apenas emocionante, mas também acessível. Quem poderia imaginar que Buzz Lightyear teria um papel tão importante na educação espacial? Acredite ou não, mas os cartões de crédito surgiram graças à American Express. Em 1951, a American Express lançou o primeiro cartão de crédito, mudando a forma como pagamos por produtos e serviços. Inicialmente, era um cartão para despesas de viagem e alimentação, mas essa inovação criou as bases para a economia sem dinheiro que conhecemos hoje. Imagine um mundo onde o dinheiro vivo era a prioridade. A chegada do cartão de crédito facilitou a vida das pessoas, permitindo que desfrutassem sem precisar carregar grandes quantias em dinheiro. Hoje, os cartões de crédito são uma parte essencial do comércio global, possibilitando trilhões de transações a cada ano. Eles oferecem conveniência, permitindo que as pessoas comprem online ou em lojas, sem se preocupar se têm dinheiro suficiente.
Além disso, ajudam a gerenciar finanças e a construir um histórico de crédito, o que pode ser crucial para compras grandes, como casas ou carros. Então, da próxima vez que você passar o cartão, lembre-se de que tudo começou com uma ideia simples da American Express, há mais de 70 anos. Como essa inovação mudou seus hábitos de compra. Você conhece a lendária sopa Noi Tuna em Bangkok? No restaurante Wat Napanik, há mais de 45 anos, os clientes são surpreendidos com esse prato especial. Todos os dias, os chefes preparam a sopa com carne fresca, bucho e uma mistura de temperos, criando um sabor único. A característica da sopa Noi Tuna é a preservação das tradições. O restaurante utiliza parte do caldo da porção anterior. Esse método não só intensifica o sabor, mas também torna a sopa mais rica, criando um gosto complexo que melhora com o tempo. Moradores e turistas correm para o Wat Napanik para experimentar essa obra-prima culinária que reflete a cultura gastronômica de Bangkok. O calor do caldo é como um abraço, tornando-o o prato perfeito para encontros e noites frescas. Portanto, se você estiver em Bangkok, não perca a oportunidade de provar essa sopa única que resistiu ao teste do tempo. E se eu te contar sobre as máquinas de perfumes? Essas máquinas práticas podem ser encontradas em diversos lugares, desde shoppings até aeroportos, trazendo conforto e acessibilidade para os amantes de fragrâncias. Em vez de gastar dinheiro em perfumes caros, você pode simplesmente colocar algumas moedas ou passar o cartão para obter uma dose do seu aroma favorito. Imagine pegar a fragrância perfeita enquanto está em movimento, seja para um evento especial ou apenas para se refrescar após uma longa viagem. Cada máquina está cheia de uma variedade de marcas populares e aromas atraentes, tornando fácil encontrar a fragrância certa. Para muitos, essas máquinas oferecem uma maneira interessante e nova de experimentar novos perfumes ou pegar um clássico favorito sem gastar muito. É como uma pequena caça ao tesouro para os seus sentidos, não é? Prepare-se para a surpresa, a participação especial de Stephenie Meyer em Crepúsculo. Na amada saga de vampiros, a autora Stephenie Meyer decidiu aparecer brevemente na tela em um momento marcante. Os fãs da série podem ficar surpresos ao descobrir que a criadora de Bella e Edward aparece em uma cena em um restaurante. Lá está ela, sentada com um laptop, vestindo um vestido vermelho vibrante e com cabelos pretos. Essa aparição discreta acrescenta um toque interessante ao filme, ligando a autora à sua obra de uma forma única. A presença de Meyer não só alegra os fãs dedicados, mas também destaca seu profundo envolvimento na adaptação de seus romances. Essa participação divertida lembra a conexão criativa entre a autora e seus personagens, além de convidar os espectadores a ficarem atentos a surpresas inesperadas em seus filmes favoritos. Então, da próxima vez que você assistir a Crepúsculo, preste atenção em Meyer. Quem sabe que outras joias escondidas você pode descobrir?